liberdade. Recebe este culto nesta noite. Todos nós estamos aqui para te cultuar, para te adorar, para nos alimentar diante da tua presença, pois tu és o pão vivo que desceu do céu. E o teu amor nos constrange, tu és fiel, Pai. Continua sendo fiel, ainda mesmo quando somos infiéis a Ti. Ajuda-nos, Pai, por todos os nossos dias, a sermos fiéis a Ti, a Te louvarmos por todos os dias da nossa vida, pois é isso que nós queremos, Pai. Cerca este lugar com a Tua glória, Deus, e que todos que aqui colocarem a planta dos seus pés sintam essa atmosfera de adoração, e que possam ser curados, transformados, aqueles que vão assistir o vídeo, posteriormente postado nas redes sociais, que a unção seja a mesma para a honra e glória do Teu santo nome. Aleluia, Jesus. E nós não vamos morrer enquanto o Senhor não cumprir em nós aquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel para terminar a boa obra que Ele começou em nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Louve e adore ao Senhor, meus irmãos. Deus é fiel para curar as enfermidades, Deus é fiel para perdoar pecados, Deus é fiel para mudar a nossa vida, porque tudo é para Ele, por meio dEle, e nós nascemos e nos movemos para Ele. Por isso, louve a Deus com todo o teu coração e faça deste cântico uma verdadeira oração que suba com aroma suave diante do trono do Senhor.
Porque Deus, Ele habita em meio aos louvores.
com tudo que nós temos. E o que é que nós temos, pastor? Nós temos um corpo, alma e espírito. Você pode adorar ao Senhor em espírito e em verdade, cantando louvores, entoando cânticos, salmodiando, e que todo louvor, que todo salmo, que todo cântico seja uma oração genuína que saia do âmago da sua alma e seja entregue nas mãos do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso. Amém, Jesus. Quando
seja Deus. E é Jesus que nos faz passar para outra margem. Amém? Podemos assentar, igreja, em nome de Jesus. Eu vou pedir para que ligue fundo para nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. João André, liga o fundo lá para nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, está tudo bem com a igreja? A bênção? Amém. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo, nesta noite, possa falar grandiosamente aos nossos corações, mais uma vez, e que nós sejamos edificados pela palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Como já é de ciência dos irmãos, as nossas lives só estão sendo transmitidas ao vivo às quintas-feiras, às 20 horas. Aos domingos, às 19h30, nós só estamos tendo os cultos presenciais, os quais estão sendo filmados e depois postados nas redes sociais. E aqueles que tiverem a oportunidade de assistir um dos nossos cultos e quiserem nos conhecer, nós estamos localizados na Rua Figueira, 1075, no Jardim Santiago, em Londrina. Será um grande prazer recebê-los na nossa comunidade. Lembrando também que todo primeiro domingo de cada mês nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. Então, os irmãos que forem fazer parte da ceia, fazendo em memória de Jesus até que Ele volte, então estejam conosco também no primeiro domingo de cada mês. Amém, queridos? Gostaria de agradecer as orações, as intercessões de todos em favor do nosso relógio de oração, em favor do nosso grupo lá dos pedidos de orações. Deus tem atendido as nossas orações, pois Ele é realmente um Deus fiel. E eu quero convidá-los então, nesta noite, a abrirem a Sagrada Escritura no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3. E nós vamos pedir a Deus a graça e a misericórdia do Senhor, que nos alcance, para que a palavra dele, que é viva e eficaz, penetrante, poderosa, que venha realmente dividir a nossa alma, o nosso espírito, juntas e medulas, a fazer a transformação de vida a qual todos nós necessitamos. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Em algumas traduções, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas,
e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Até aqui. Espírito Santo, Pai, estamos diante do Senhor, necessitamos inteiramente do agir, do interagir de Ti, porque de mim eu nada posso, ninguém pode nada sem o Senhor. Tu és a videira, nós os ramos, a palavra é Tua e totalmente pura, eficaz, mas traz nessa noite, Pai, através da Tua misericórdia, Teu grande amor, a revelação da Tua palavra aos nossos corações. Nós precisamos ser alimentados, fortificados, precisamos dar frutos, devemos alegrar o Teu coração, Pai, para isso, que nós possamos ouvir a voz do Senhor, não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Então, que o Senhor encontre em nós corações abertos e as demais coisas o Senhor opera dentro de nós, Pai. Porque tudo que está em nós está despido, nós estamos nus diante aos Seus olhos. Por isso fala conosco, esquadrinhando o nosso coração, e em cada câmara do nosso interior, Pai, que seja tratada, que seja edificada, e que nós sejamos frutíferos para engrandecer o Teu santo nome. Por isso cerca este lugar agora para a Tua glória, e que nada, absolutamente nada, saia fora do Teu propósito. Que somente a Tua presença, a Tua unção, que desça dos céus e despedace todo o jugo, Pai. Tira todo empecilho, todo intentado do mal, todo dardo inflamado do maligno, mas que a única seta que venha em nós é a flecha que vem do alto e que atinge o alvo. E que assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Paulo, ele foi um apóstolo, irmãos, que mais escreveu epístolas em todo o Novo Testamento. Eu acredito que essa segunda Timóteo foi a última epístola que Paulo escreveu. E essa epístola, como se não bastasse a primeira, necessitou de uma segunda carta para ele fechar a conclusão daquilo que ele precisava ensinar à igreja. E muitas vezes acontece isso justamente conosco. Nós precisamos de uma segunda chance, uma segunda carta, uma segunda oportunidade para fecharmos aquele ciclo e vivemos um novo ciclo, né? Jesus, ele foi a nossa oportunidade, foi a nossa segunda chance, que fechou um ciclo de morte e nos abriu um novo ciclo de vida. E o que Paulo está falando aqui, e olha que já quase 2000 anos atrás, né, ele está falando sobre a impiedade dos últimos dias. Estava falando dos tempos difíceis que nós viveríamos nos finais dos tempos, nas proximidades da volta de Jesus, né? E eu quero ministrar essa noite com um título que não é bastante, mas ele é muito interessante e muito eficaz à nossa vida, desde que venhamos a entender e compreender através do Espírito Santo que testifica o nosso espírito. Porque se o Espírito do Senhor não testificar o nosso espírito, nós vamos ficar como o verso 7 diz, que tem algumas mulheres aqui, mas não significa somente mulheres, mas homens e mulheres, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Eu não sei se você conhece algum tipo de pessoa assim. Eles sempre aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Eu conheço teólogos que é de
tirar o chapéu para eles. Pessoas que dão aulas em faculdades de teologias, têm mestrado, têm doutorados, mas eles sempre aprendem, mas nunca conhecem chegar ao conhecimento da verdade, porque eles sempre vivem um conhecimento teórico, mas a prática, ela vale mais do que o diploma, a prática vale mais do que o papel, o amor, né, que são as atitudes, vale mais do que palavras. E quando nós entendemos isso, então nós desfrutamos do melhor de Deus. E nós precisamos lidar com as estações da vida. Dando um exemplo simples e bastante claro aqui, para um entendimento bem fácil, durante o ano nós temos 4 estações, né? Primavera, verão, outono e inverno. Em cada estação você prepara um tipo de roupagem. Você prepara a sua casa de uma forma diferente. No inverno você não deixa a sua casa totalmente aberta, né? Você fecha a tua casa, você fecha as portas para que ela fique aquecida, você liga ali um aquecedor para que ela não fique úmida. No verão você abre todas as portas da sua casa para que o sol entre, para que o sol brilhe, né? No outono é o tempo de você ser ainda mais feliz, né? Eu gosto muito do outono, né? De ver as árvores, de ver a criação de Deus. A primavera, então, nem se fala, né? As mulheres que gostam de rosas, os homens que gostam de plantar, de ver as maravilhas de Deus. Então, em todas as estações nós precisamos estar preparados, assim como nos dias bons e também nos dias maus. Pastor, eu preciso estar preparado nos dias bons? Claro, porque no dia bom, ele pode ser, além de bom, ainda melhor, porque tudo que Deus faz, Ele sempre tem infinitamente mais para fazer. Então Ele pode abrilhantar ainda mais aquilo que é bom. Aquilo que um dia falou assim, puxa, mas aquele dia foi gostoso. Tenha certeza que se você tivesse entregado 100% a Deus, ele seria ainda melhor. Por isso que o Salmo 126, a Bíblia diz que o povo hebreu, eles ficaram como aqueles que sonham. Irmãos, sonhar nesse sentido do Salmo 126, a colocação espiritual é o seguinte: uau, eu jamais imaginei que esse dia seria tão bom, eu jamais imaginei que isto aqui poderia ser mais perfeito do que já era aos meus olhos. Eu confesso aos irmãos que esses dias eu estava um pouco chateado, mediante alguns problemas de alguns irmãos, e por mais que a gente tenta não se envolver emocionalmente, é muito complicado, porque nós estamos na nossa humanidade, então a gente se abate também, a gente fica abatido, porém não destruído, né? E a minha neta foi um presente de Deus para minha vida. Deus revelou que seria uma menininha ao meu coração, revelou a família, e esses dias eu adormeci um pouco mais além do que eu durmo normalmente, mas ela entrou lá no meu quarto e me acordou e me abraçou e me deu pelo menos ali uns 299 beijos na cabeça, na orelha, no rosto, no nariz, e dizendo: vovozinho querido, eu te amo demais, isso é tudo para mim, você é meu Hulk, você é meu super-homem, você é meu amorzinho da minha vida, né? Então isso aí não tem preço, né? Então aquilo lá para mim foi um regozijo. Eu falei para Deus, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, né? Como o Senhor como o Senhor é inexplicável, né?
E o tema de hoje é como vencer esses dias difíceis. Há um segredo? Se houvesse um segredo, nada seria difícil, tudo seria fácil. Mas como vencer os dias difíceis? Porque os dias difíceis são inevitáveis, irmãos. A morte é inevitável, se machucar é inevitável, se entristecer é inevitável, ficar abatido é inevitável, colher as consequências do que se plantou é inevitável. Então, como viver e conviver e vencer os dias difíceis, né? Como fazer diante dessa impiedade que tem se aflorado a cada dia aos homens? Diz aqui: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Será que este único versículo relata o dia 19 de março do ano de 2023? Será que esse dia, que foi escrito há tantos milênios, anos atrás, é parecido com o dia de hoje? Um dia difícil, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, para a gente lidar com tudo e com todos e com nós mesmos. Porque tem gente que é tão difícil, que o mais difícil de lidar com as pessoas é difícil de lidar consigo mesmo. Vocês sabiam disso? Eu vou repetir porque isso é muito importante, queridos, e dá tempo de mudar isso. Tem pessoas que reclamam demais das outras pessoas. Tem pessoas que acham que as outras pessoas são difíceis demais. Mas às vezes nós somos muito mais difíceis de mudar do que as outras pessoas. Porque se existir uma mudança em nós, tudo se torna mais fácil. Então nós conseguimos resistir aos dias difíceis. Porque se o Pedro, a Maria, o João, o Antônio são difíceis, e você é difícil, então tudo se torna mais difícil. Mas se Pedro, Maria e Antônio é difícil e você se facilitar para você, então tudo vai se tornar mais fácil para você. Simples assim, né? E por isso que nós precisamos observar e olhar sempre para dentro do nosso coração. E por que nos últimos dias os dias seriam tão difíceis? Porque haveria homens amantes de si mesmos. O amante de si mesmo é aquele que é tudo para ele, e primeiro para ele, e o melhor para ele, e depois os outros, né? E se sobrar alguma coisa, então que os outros fiquem com a sobra. Os homens seriam avarentos. Hoje tem uns que sobram, tem tanto dinheiro para ter uma coleção de carros antigos, e não tem a disposição de dar R$10 para comprar uma marmitex para uma pessoa que está na esquina para saciar a fome de uma pessoa. Homens presunçosos, homens que são soberbos, que acham que são melhores do que os outros, por ter um cargo melhor, por ter um salário melhor, por ter nascido num berço de ouro, como se diz os homens, né? Soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, né? Hoje o que mais tem é isso aí, né? Pessoas que desobedecem os pais, desobedecem as mães, ingratos, profanos. E queridos, e de tudo isso aqui, quando você estuda a Bíblia, o que mais pesa aqui tudo
é ingratidão. Porque todas as outras coisas que estão aqui, que foi falado, é algo que pode ser mudado. Mas a ingratidão, ela muitas vezes leva anos para ser mudada. Porque a pessoa tem tudo e tem tudo durante anos. Tem pessoas que têm 70 anos e são ingratos. Já viveu 70 anos e são ingratos. Nada ainda está bom para eles. Isso se chama ingratidão. Deus fazendo tudo, Deus dando tudo a um homem que já tem 70, 80 anos e continua ingrato. Ingrato por detalhes, ao invés de ser grato porque já está salvo para uma vida eterna, sem afeto natural e irreconciliáveis. Isso aqui é muito forte. Se alguém te pedir perdão, perdoe, ainda que foi um absurdo o que fizeram com você. Perdoe. Perdoar não vem do homem, perdoar vem de Deus. E se você busca Deus, Deus vai te dar a condição de perdoar. Porque perdoar não é fácil. Perdoar, o homem não consegue se ele não tiver Deus agindo dentro dele. E tem pessoas que são irreconciliáveis porque não tem Deus. Tem pessoas que morrem sem pedir perdão, morrem em litígio, porque não foram o suficiente capazes de buscarem a presença de Deus nas suas vidas. E por que eu estou falando tudo isso? Porque vai chegar um final aqui que você vai entender o que nós temos que fazer com tudo isso. E ele diz assim: caluniadores. A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que são caluniados, porque deles é o reino dos céus, né? Você que serve a Deus, você vai ser caluniado, vão falar mal de você. Incontinentes é uma pessoa que não tem constância. Todo homem que serve a Deus e que tem Deus, ele tem constância. Não existe servir a Deus sem constância, porque Deus ele é constante. E se você estiver nele, você é constante. E eu não estou falando de pecado, eu estou falando de ser constante em Deus. Você erra, você peca, você cai, mas você está em Deus. Então você peca, Deus te perdoa. Você erra, Deus conserta o teu erro. Você cai, Deus te levanta. Mas você é constante. Você não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, porque o que há em você é maior daquele que está no mundo. O mundo é inconstante. O homem promete e não cumpre. As leis do mundo são inconstantes. Existem leis que já foram mudadas e nós nem sabemos. Você só saberá que essa lei foi mudada quando você passar por um caso em que vai depender dessa lei e você vai falar: puxa, mas a lei não era essa? Sim, mas você não viu o artigo tal do ano de 2001? Foi mudada e você não soube, porque tudo isso é uma inconstância para que os dias finais se tornem mais difíceis a cada um. E esses homens, eles serão cruéis, sem amor para com os bons. O diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Não se escandalize com o que o pastor vai falar agora, mas é uma coisa muito séria. João 3,16, todo mundo sabe de cor, é o ponto-chave da Bíblia, é o reconhecimento de que Deus
Ele veio para nos salvar, porque diz João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? Então, Deus, Ele amou o mundo inteiro. Ele não fez acepção de pessoas. Mas como Ele é Deus, e Ele sabe de todas as coisas, Ele não chamou a todos. Ele morreu por todos. Então, muitos são chamados e poucos são escolhidos. E por que Deus não chamou a todos? Porque Deus não dá pérolas aos pobres. Deus não vai chamar jamais uma pessoa cruel e sem amor para com os bons. O salmista Davi, ele dizia assim: Senhor, me livra dos homens maus. Que existem homens que são maus, são homens cruéis, homens que estão possessos daquilo que tudo que as trevas têm e enviaram sobre a vida deles. E diz assim: traidores, obstinados, orgulhosos, e mais amigos os eleitos do que amigos de Deus. É mais amigos dos eleitos. Qualquer coisa é melhor do que ser amigo de Deus. Um churrasco de final de semana, uma viagem de férias, um filme de televisão, balançar na rede, dormir, tudo isso é melhor do que ser amigo de Deus. Então, como vencer esses últimos dias? A Bíblia está aqui, e a Bíblia dá o recado no verso 5. Se alguém puder deixar o verso 5 ali, 2 Timóteo capítulo 3 verso 5 no dado. Aleluia. Está o verso 4, vamos lá ao verso 5, mais um. Aí, geralmente, queridos, todos esses homens, tudo isso que nós falamos aqui, ele vem com aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, porque jamais o adversário, o inimigo, ele vai chegar como inimigo, ele vai chegar com aparência de mal. Ele sempre vai chegar vestido de ovelha, não de lobo. Ele vai chegar vestido de pastor, e não um homem que é contra o pastor, né? Então ele vai falar manso, ele vai ter palavras de sabedoria, mas tudo isso que nós já falamos é o que existe nele, mas a diferença é que ele não vai ser constante, ele não vai se manter na piedade, e pelo contrário, a Bíblia fala: destes afasta-te. Então, como vencer esses últimos dias, irmãos? Eu quero deixar isso claro, para que ninguém tenha uma interpretação errada. O pastor André Zuba falou lá no altar que é para a gente afastar das pessoas. Não, eu estou falando para você o que a Bíblia está dizendo: afaste-se das pessoas cruéis, afaste-se das pessoas que Deus nem chamou, afaste das pessoas que não querem nada com Deus, afaste-se das pessoas que são malandras, afaste-se das pessoas que são interesseiras, que não querem saber de Deus, que troca qualquer coisa por Deus. Mas não se afaste do drogado, não se afaste da prostituta, não se afaste da pessoa em depressão, muito pelo contrário, faça como Jesus fez,
vai lá e conversa com a prostituta, fala de Jesus para ela, fala para aquele menino que está no vício, que Jesus liberta dos vícios, que Jesus cura, que Jesus salva, mas para aquele homem cruel, afaste-se dele, suma da presença deste homem, se você quiser ser feliz, porque tem muita casa de crente sendo devorada, e todo mundo ovelha, mas deixa o lobo entrar lá, e aí devora a família inteira, e depois as pessoas ficam perguntando: mas por que, Deus? Por quê? Porque está escrito no verso 6, porque deste número são os que se introduzem dentro das casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas pelas várias concupiscências, pelos desejos da sua carne, e que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, queridos, como lidar com esses dias maus? Primeiro, se afaste dessas pessoas, não deixa para amanhã, se afaste hoje. Deus já sabe, você já sabe de quem você deve se afastar. E quando nós não nos afastamos, Deus ele é tão fiel que Ele afasta de nós. Você lembra que por esses tempos o Senhor nos trouxe uma revelação que Deus iria estar tirando pessoas do nosso convívio? Um exemplo simples para terminarmos e para o próximo é o exemplo da mulher de Ló. Deus mandou Sodoma e Gomorra, mandou fogo em Sodoma e Gomorra e tirou todo mundo de lá. Mas aquela mulher, ela era nécia, ela queria aquilo lá, ela queria Sodoma, ela queria Gomorra, ela queria a prática daquela vida, ela tinha acostumado com aquela terra, ela tinha acostumado com aquele mundo, e Deus só disse para eles: não olhe para trás. E ela virou uma estátua de sal. Resumindo, Deus tirou ela de Ló e suas filhas. Segundo Timóteo capítulo 3, verso 11: perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, Paulo dizendo, porque nós não somos livres das perseguições e das aflições, e aconteceram em Antioquia, em Íconio, em Listra, e quantas perseguições sofri, e o Senhor me livrou de todas. Segundo, como conviver com os dias difíceis? Permaneça, independente da aflição. Paulo está dizendo: como sofri a aflição. Ele disse que aqui ele foi para Íconio, era uma cidade, ele foi para Listra, ele foi para Antioquia. Não adiantava mudar de cidade, não adiantava mudar de bairro, todo lugar ia ter aflição. Ele disse assim: quantas aflições eu sofri, mas de todas Deus me livrou. Então, não corra da aflição, porque quanto mais você correr das aflições, mais aflições vão correr atrás de você. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Guerra se ganha guerreando. Bênçãos se ganham quando se busca a Deus, e Deus envia as bênçãos para correr atrás de vocês. Paulo, quando sofria as aflições, Deus olhava as aflições de Paulo e enviava as bênçãos para socorrer Paulo. E por isso ele dizia: em todas as aflições eu fui socorrido. Por isso que ele chegou ao ponto de dizer:
coisas que te fortalecem. Porque de todas as aflições, irmãos, Paulo passou. Ele disse: sei, portanto, estar abatido, sei, portanto, estar humilhado, exaltado, passando pelo monte, passando pelo vale, passando pela escassez, passando pela prosperidade. Em todas as coisas eu aprendi, porque uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então, isso já confere com a primeira situação. Para você conseguir permanecer, você não vai mais poder olhar para as coisas para trás, para aquelas pessoas que conviviam só te atrapalhando, só te amaldiçoando, só com olho gordo, só com inveja, só com palavras de maldição. Eu vou dar um simples exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem como nós somos poderosos em Cristo Jesus. Porque existe a parte da espiritualidade, existe a parte do sentimento, existe a parte do nosso corpo, né? Nosso corpo, se alguém te ferir, você vai sentir. Se você se cortar, vai sangrar. Então, esse é o nosso corpo. A nossa alma é onde nós temos a nossa razão, a nossa mente, e o Senhor traz o discernimento para nós. Então eu vou dar um exemplo para você, e seja sincero. Um dia na tua vida, você ganhou um presente, ou você comprou um presente novo, zero. Falar para o Tonico, ele está quase dormindo ali. Tonico, está cansado, né, irmão? Você, imagina, ó. O pastor está brincando, o pastor sabe o jeitão na maneira, também, dia e de noite. Mas aquele dia que você comprou tua moto nova, puxa vida, sonho. Eu sempre tive moto velha, pastor, sempre caqueira. Comprou uma moto nova. Cheguei no fulano de tal, mostrei minha moto nova toda alegre. A hora que eu olho para a cara do cara, que decepção. Você precisou do Espírito Santo para discernir? Você olhou, só de olhar, você já viu o rosto da pessoa. A fisionomia muda. Você imagina isso espiritualmente. Foge desses tipos de pessoas, gente. Essa pessoa não, se você comprar uma bicicleta nova, essa pessoa não consegue te alegrar. Não precisa nem ser novo. Você está fazendo o que com essa pessoa? Pronto. E mergulha, porque se Deus te mostra coisas aos olhos nus, só não vê quem não quer. Quanto mais as coisas espirituais que Deus vai nos mostrar. Só que se você for menino, ao ponto de fazer vista grossa, pela própria alma que Deus te deu, como é que Deus vai te dar coisas maiores espirituais para você enxergar? Coisas que você não está enxergando. A palavra do Senhor te diz o seguinte, fala: se você está cansado com aqueles que andam a pé, e quando eu te colocar para você correr com aqueles que correm a cavalo, como é que fica? É julgo desigual, né? Então você discerne as coisas, meu irmão, e toma atitude. E é só os vivos que tomam atitude. Você entendeu isso que o Senhor está revelando a nós? Você entendeu que você não vai se afastar da prostituta? Você entendeu que você não vai se afastar daquela pessoa que nem sabe o que está fazendo? Você entendeu que você vai afastar daquela pessoa que é podre, daquela pessoa que é cruel, daquela pessoa que Deus já te mostrou, teus olhos já te mostrou, teu coração já te mostrou, o mundo já te mostrou, e você, eu não sei o porquê você insiste em ficar
com esse carrapato grudado em cima de você? Será que não é uma falta de entendimento? E você achar assim, não, mas se eu não perdoar é uma coisa, conviver é outra. Jesus perdoa todo mundo, inclusive quem ele não chamou. Só que para que ele vai lá chamar se eles não querem? Livre-arbítrio. Então essas situações são situações para a gente conseguir ser vitoriosos nos tempos difíceis, né? Terceiro, 2 Timóteo capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice você já sabe as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para distinguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Primeiro, permaneça nas instruções de Deus. Segundo, afaste de você todo homem cruel. Se afaste. Terceiro, creia nesta palavra, em tudo que ela está falando. Tem coisas que nos chocam. A Bíblia fala para nos afastar, sim, a Bíblia está falando. E se a Bíblia fala e você não se afastar, você vai ser consumido. O Senhor disse para Ló, para a mulher de Ló e para os filhos: saem, se afastem de Sodoma e Gomorra. Eles se afastaram. Mais uma quis ficar. Então que ninguém aqui queira ficar, principalmente nos tempos difíceis. Avance, saiba que um homem de Deus tem lugar que ele não entra, e é justamente por isso que você vai se afastar, porque se você não se afastar, você vai ser conduzido a entrar em lugares que você não deseja entrar, e aqueles lugares vão trazer consequências para a tua vida, porque vão ser atalhos que o diabo usa para te desviar do caminho. Por isso, para um homem de Deus e para uma mulher de Deus não existe atalhos. Eu tenho um exemplo aqui no Paraná, que logo que começou os pedágios, eu fui viajante minha vida inteira, representante comercial. Logo que teve os pedágios, as pessoas ficaram alucinadas, né? Poxa, mas é muito caro o pedágio, agora eu tenho que pagar o pedágio, agora o custo de viagem já é muito difícil, porque tem o combustível, tem a alimentação, tem o pouso, se um carro quebrar e não sei o quê. E o que as pessoas faziam? Eles chegavam a fazer atalhos, eles faziam estradas paralelas para não pagar os pedágios. E essas estradas paralelas, quando eles entravam nessas estradas, quebravam o carro, estouravam o amortecedor, furavam o pneu, ficava muito mais caro do que simplesmente ele pagar o pedágio. Pague o preço que deve ser pago.
Dei a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Não faça atalho para a tua vida. A tua vida é tão importante para Deus, que Deus não deseja que você se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Você não pode andar com o pneu furado, você não pode andar com o pneu no arame, você não pode andar tudo torto com os amortecedores e as bandejas do carro tudo estourado. Você não pode andar com o carro fundindo a qualquer momento, sabendo que vai parar. Você não pode andar com a insegurança de que uma hora o teu radiador vai ferver e não vai ter mais jeito. Você tem que andar com a segurança que se o carro parar totalmente, você não vai depender do carro, você vai depender das asas do louvor do Senhor, porque nem carro, nem cavalo, nem nada vai te impedir de continuar a caminhar com o Senhor, porque uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos, nós porém nos confiaremos na força do Senhor dos exércitos. Então a palavra, ela é infalível. São 3 coisas tão fáceis nesta noite que você pode praticar. 3 coisas tão fáceis para que você seja um vitorioso em tempos difíceis. Permaneça em todas as aflições. Lembra que você não é diferente de ninguém. Paulo foi um homem que morreu para ele mesmo, um homem que se dedicou a vida para Deus, e ele ia de cidade em cidade. Ele disse assim: quantas aflições eu tenho passado, meu Deus, mas o Senhor me tem livrado de todas. Que o Senhor te livre de todas as aflições nesse tempo difícil, não de algumas, mas de todas as aflições. Deus te livre nesses tempos difíceis, porque a promessa, porque a palavra, e Deus não é homem para que possa mentir, mas fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Faça a tua parte, não se engane e nem deixe ser enganado. Muitas coisas você vai detectar com os seus olhos naturais, porque Deus, Ele habita dentro do seu coração, e você é um homem bom, você é uma mulher boa. Por isso que a Bíblia fala assim: sai de perto dos homens cruéis que querem maltratar os homens bons. E os teus olhos que são bons porque a luz de Cristo ilumina o teu coração. Você vai discernir o que é luz e o que é trevas, o que é bom e o que é ruim. E creia na palavra como manual da sua vida. Hoje eu fui fazer uma oração e pedi para Deus uma palavra, e o Senhor me deu a palavra que era necessária. Eu fiz um voto para o Senhor diante da palavra, porque a Bíblia diz assim: não façais voto de tolo que não possa cumprir. Então, quando você for fazer um voto, quando você for fazer algo em Deus e para Deus, consulte a palavra, mas antes de consultar a palavra, examine esse homem a si mesmo, veja se você está apto para cumprir aquilo que você vai prometer, aquilo que você vai fazer como voto a Deus, e aí busque a confirmação do Senhor, para que você não esteja somente certo, mas certíssimo daquilo que Deus te confiou. É como a palavra de quinta-feira na live que o Senhor nos deu sobre a fé de Abraão. Abraão não estava só certo com a fé, mas ele estava
certíssimo com aquilo que Deus lhe tinha falado. E ele deu 2 exemplos. Ele já com quase 100 anos, com o corpo amortecido, e a sua esposa com 75 anos, com o ventre amortecido. Ainda assim, ele não estava só certo, mas certíssimo de que Deus haveria de cumprir aquilo que ele prometeu. E vou te dar o último recado de Deus para edificar a tua fé. Quando chega esse tempo, que é um tempo que nós estamos vivendo de dificuldades, mas quando chega o seu tempo específico, porque você tem uma única digital, que você mesmo não suporta mais, que você está com o corpo adormecido, igual Abraão estava, e creia no Senhor com a palavra, ainda que você não tenha força para andar, ainda que você não tenha força para dar um passo à frente, creia no Senhor. Paulo e Silas estavam na prisão, uma bola de ferro estava acorrentada com uma corrente aos seus pés, eles estavam com seus corpos amortecidos de dores, a alma deles estavam abatidas moralmente, o corpo fisicamente ferido, e eles não entendiam o que estava acontecendo, mas uma coisa eles sabiam, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aquele dia era um dia difícil, era um dia pesado na vida deles. E um olhou para dentro dos olhos do outro e disse: o que é que nós vamos fazer quando não se há nada para fazer? Vamos louvar a Deus. E era meia-noite, e eles começaram a louvar ao Senhor. Hoje, nós estávamos acho que 30 pessoas, onde nós não tínhamos nada para fazer, a não ser louvar e orar ao Senhor. Se tudo está difícil, louve a Deus. Se está desesperado, louve a Deus. Se o mar está na frente, louve a Deus. Quando louvamos, Deus se comove. Por que Deus se comove? Porque Ele diz assim: este é o meu filho. Ele está passando por tudo que está passando, ele permanece, ele está amarrado, ele está preso, ele está machucado, ele está doente, ele está sofrendo, mas ele está me louvando. Então, em mais essa aflição, eu vou lhe dar o livramento. E as portas da cadeia foram abertas, e Paulo e Silas foram libertos da prisão. Se já não tem mais jeito, louve a Deus. Então tem jeito. Pescou? Tem jeito. Se já não tem mais jeito, louve a Deus. Louve a Deus porque tem jeito. Um senhor de quase 80 anos lá no hospital do HU, quando não tinha jeito, ele aceitou Jesus e pediu um copo de água para ser batizado. E foi batizado naquela hora. E para terminar o batismo, eles louvaram ao Senhor. Então tem jeito. Então tem jeito, ainda que seja o último minuto. Eu quero relembrar-te, meu irmão, que o nosso Deus ainda faz milagres. Hoje Ele já fez mais um milagre, e nós vamos contar o milagre de hoje, dia 19 de março do ano de 2023. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar. Não cante depois, cante antes, durante e depois.
Porque se Deus não abrir o mar, Ele vai fazer voar sobre o mar. Se Deus não abrir o mar, e se Deus não fazer voar sobre o mar, Deus vai te levar sobre as asas dos serafins. A fé de um grão de uma mostarda é capaz de transplantar montes daqui e dali. E para Deus é muito fácil te tirar daqui e te colocar ali, agora mesmo. Somente com uma palavra. Mudar tudo que tem dentro do seu coração. Mas Ele diz: mas hoje o mar vai se abrir. E você vai passar. Porque não tem como passar. Não tem como o mar se abrir e não louva a Deus. Um verdadeiro adorador, um verdadeiro homem que serve ao Senhor, as trevas são dissipadas, não tem demônio que consiga ficar perto dele. Porque o demônio, a primeira situação, a primeira característica de todos os demônios, eles não suportam louvor. Quer acabar com a opressão hoje? A opressão que o diabo vem sobre a tua vida, te oprimindo? Coloca louvor. Deixa louvor no teu carro, deixa louvor na tua casa, louve a Deus toda hora. O diabo vai fugir de você, porque ele não suporta. Ele não suporta louvor. Tudo que acontece é pela fé. No reino de Deus é sempre assim. Quem tem fé avança sem parar. No reino de Deus é assim. Quem tem fé avança sem parar. Por que sem parar? Porque o avanço é para cima e é eterno. Sabe que sua prova está no fim? Vem profetizar seu amanhã, venha sobre as águas caminhar, venha pela fé agradecer tudo o que o Senhor irá te dar. Então nós temos que agradecer a Deus, assim como nós devemos louvar antes, durante e depois. Você não seja ingrato, não caia no pecado da ingratidão. Agradeça a Deus por tudo que Ele já fez. Agradeça a Deus por que Ele está fazendo hoje. E agradeça por tudo que Ele irá fazer, porque Ele vai te surpreender. O amor de Deus vai nos constranger ainda muito nessa vida, gente. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Hoje talvez você está aqui nem tanto pela tua vida. Manda dizer ao Senhor. Hoje o Senhor te toma de uma nobreza do coração para orar e interceder pelo próximo. Por pessoas que não estão aqui, nem mesmo no nosso estado, nem mesmo na nossa nação. Mas o Senhor te chama hoje para orar por pessoas que precisam de um socorro imediato do Senhor. Pai, nós nos colocamos na brecha nessa hora, orando uns pelos outros, Pai. Porque sabemos que há muito poder na oração do justo. Assim, quando Pedro estava preso no cárcere, havia oração incessante da igreja em favor de Pedro. O Senhor liberou Pedro imediatamente. Senhor, Tu és o Deus do já. E com todo respeito, com toda humildade, eu lhe peço o imediato de Deus, Pai. Eu te peço, Senhor, que imediatamente o Senhor cure essas pessoas agora que precisam ser curadas. Que o Senhor tire os vícios que precisam ser retirados. Que o Senhor retire de nós, Pai, tudo aquilo que precisa ser retirado. Porque não há harmonia entre trevas e luz. Então que haja a separação entre as trevas e a luz, entre o santo e o profano, entre o que o Senhor deseja e o que nós desejamos, entre a Tua vontade e a nossa vontade. Que a Tua vontade se cumpra sobre as nossas vidas, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E eu creio, Pai, hoje, que hoje, dia 19 de março do ano de 2023,
milagres extraordinários. Muitas atividades dos céus estão sendo ativadas na terra. Famílias inteiras estavam desligadas, estão sendo novamente religadas, estão sendo incendiadas agora, Deus, em nome de Jesus. E que esta mensagem, que esta oração, em tempos difíceis, faça com que cada um de nós possamos permanecer fiéis a Ti, permanecermos fiéis na Tua palavra e sermos como ramos na videira, onde nós temos um Deus que é o nosso agricultor, Jesus como a videira, e o agricultor cuida de tudo e de todas as coisas, assim como cuidou de nós, enviando o seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. E enviou também o Teu Espírito Santo para nos envolver no poder do Altíssimo e trazer cura nesse dia. Nos abrir os nossos olhos para que nós possamos vencer os dias difíceis e levarmos a outros a vencerem com nós. Assim como o Senhor sentou com aquela mulher samaritana no poço, que nós possamos sentar com muitas pessoas que estão não no poço, mas no fundo do poço. E para a honra e glória do Senhor, que venha palavras sábias, palavras edificadas, palavras do alto céu, autoridade espiritual, para que essas pessoas sejam retiradas deste fundo do poço e venham ver a luz que é a luz do mundo. Porque todos que seguirem essa luz jamais andarão em trevas. Pelo contrário, verão a luz do mundo e crerão cada dia mais. E aonde chegar, levarão a luz e dissiparão as trevas. Eu lhe peço a unção dos céus nessa noite sobre a igreja. É tempo de avivamento, é tempo de cura, é tempo da igreja se manifestar ao Pai. Por isso, Senhor, nos dê a autoridade devida, os frutos do Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor concedeu à igreja, que venha até nós, para uso exclusivo da Tua vontade. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Graça e paz a todos. Nós vamos dar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Vão em paz. Que Deus os abençoe. Aqueles que vão assistir esse vídeo posteriormente, que Deus abençoe, que fale ao teu coração e que você viva esses tempos difíceis com vitória em Cristo Jesus. Deus abençoe.